O cheiro a papel antigo e a cera de soalho pairava no ar da Fundação Almeida Garrett, um palacete imponente no coração do Chiado, em Lisboa. Amara Santos, 34 anos de paixão pela história da arte, contida num corpo que a sociedade insistia em julgar antes de escutar, alisou a saia do seu fato profissional, a cor berinjela, a única ousadia num conjunto que gritava competência. Do outro lado da pesada porta de mogno, esperava o Dr. Ricardo Valenti, e talvez a oportunidade de uma vida. Curador assistente. O seu mestrado com distinção, as publicações em revistas de especialidade, os anos de trabalho freelance mal pago, tudo culminava naquele momento. Sabia que era mais qualificada do que qualquer outro candidato, mas também sabia que, em Portugal, como em tantos outros lugares, o seu currículo era frequentemente ofuscado pela sua aparência. Uma mulher negra orgulhosamente obesa. Lá dentro, a sala do doutor. Valente era um santuário de bom gosto e poder discreto. Livros encadernados em pele, quadros de mestres portugueses, uma vista privilegiada sobre o Tejo. O próprio Dr. Valente, nos seus 50, fato impecável e cabelo prateado, era a personificação da elegância clássica. Sorriu-lhe, um sorriso que não aqueceu os olhos cinzentos. Doutora Santos, é um prazer conhecê-la finalmente. A sua voz era melíflua, polida como os móveis antigos que os rodeavam. A entrevista decorreu de forma estranhamente superficial. Poucas perguntas sobre a sua tese inovadora sobre a influência da arte africana nos modernistas portugueses, muitas sobre a sua capacidade de integração em equipas dinâmicas e a sua visão para a projeção internacional da Fundação. Amara sentiu o peso não dito das suas palavras, a avaliação constante que ia além das suas respostas. Saiu com um aperto no peito, uma familiar sensação de que o seu corpo e a sua cor tinham falado mais alto que as suas credenciais. Uma semana depois, o e-mail formal confirmou os seus receios. Agradecemos o seu interesse. Decidimos prosseguir com outro candidato. Diogo Alves, o seu melhor amigo e arquivista na Fundação, um homem branco, magro e gay, com quem partilhava um cinismo cúmplice sobre as engrenagens do mundo académico e cultural, confirmou-lhe por mensagem o que ela já suspeitava. A vaga fora para Inês Antunes, recém-licenciada, com um currículo visivelmente mais magro, mas sobrinha de um influente membro do Conselho e dona de uma silhueta que se enquadrava no molde da Fundação. A justificação de Valente, transmitida por Diogo, fora a habitual lenga-lenga. Maior adequação ao perfil dinâmico da equipa. Uma frescura que precisamos. Amara desligou o telemóvel, o nó no estômago a transformar-se numa fúria fria. Olhou para os seus diplomas pendurados na parede do seu pequeno apartamento na Graça, para as prateleiras a abarrotar de livros de arte. Anos de estudo, de sacrifício, de paixão. Para quê? Para ser julgada pela embalagem? Desta vez não. Desta vez não ia simplesmente aceitar. Uma memória antiga, a de uma bolsa de investigação prometida e depois subtilmente desviada para um colega branco com um sorriso mais apresentável, acendeu nela uma chama. Não, murmurou para o vazio do quarto. Desta vez não. Nos dias que se seguiram, Amara mergulhou numa investigação febril. Diogo, inicialmente hesitante, mas sempre leal, tornou-se o seu cúmplice. Começaram pelos arquivos da Fundação, mas pelos processos de contratação dos últimos 10 anos. Amara, com a sua mente analítica, procurava padrões, enquanto Diogo, com o seu acesso privilegiado, contornava as burocracias. As primeiras descobertas foram subtis, mas perturbadoras. Candidatos com apelidos africanos ou brasileiros, mesmo com currículos impressionantes, raramente passavam da primeira fase. Fotografias anexas a processos mais antigos, uma prática entretanto abolida, mas que deixara rasto, mostravam uma clara preferência por um determinado tipo físico em cargos de visibilidade. Não pode ser coincidência, Diogo, disse Amara numa noite, enquanto analisavam planilhas no seu apartamento, o cheiro a café forte a misturar-se com o de papel. Olha para isto. Doutoramento em Coimbra, publicações internacionais, experiência em museus de renome. E foi preterido por alguém com metade das qualificações, mas que, aposto, cabe num tamanho 36. Dr. Valente começou a notar a movimentação. Amara tinha feito algumas perguntas a ex-colegas sobre as suas experiências na Fundação, e o pequeno mundo da cultura lisboeta era um ninho de boatos. Um dia cruzou-se com ela nos corredores da Biblioteca Nacional, onde Amara fazia uma pesquisa. Doutora Santos, cumprimentou a Valente, o seu sorriso ainda mais gélido. Ainda interessada nos meandros da nossa fundação, vejo eu. É bom ter curiosidade, desde que não se torne disruptiva.
A ameaça velada pairou no ar. Amara sentiu um arrepio, mas manteve a postura. Apenas uma acadêmica a tentar compreender as dinâmicas institucionais, Dr. Valente. Creio que a transparência é sempre elucidativa. A pressão aumentava. Diogo relatou que Valente tinha perguntado por ele, sondando sobre as novas amizades de Amara. Alguns contactos que Amara tentou fazer com antigos funcionários da Fundação subitamente ficaram receosos, recusando-se a falar. Sentia-se observada, cada passo seu escrutinado, mas a cada porta que se fechava, a sua determinação crescia. Conseguiu falar com 2 ex-funcionárias, uma delas também negra, a outra com excesso de peso. Ambas tinham histórias semelhantes de marginalização, de promoções adiadas, de projetos retirados sem justificação plausível. Uma delas, a Dr. Fátima Loureiro, uma museóloga brilhante que agora dava aulas numa universidade mais pequena no Porto, aceitou falar off the record, mas partilhou documentos internos da sua época que mostravam avaliações de desempenho manipuladas e comentários depreciativos sobre a sua imagem em relatórios confidenciais de Valente. Ele chamava-me a nossa matrona erudita, disse Fátima, a voz embargada pela raiva contida ao telefone. Como se o meu corpo anulasse o meu cérebro. Amara sentiu cada palavra de Fátima como se fosse a sua própria dor. A gravação daquela conversa, com a permissão de Fátima para uso anônimo, tornou-se uma peça crucial no seu puzzle. A oportunidade surgiu de forma inesperada. A Fundação ia organizar um pequeno simpósio interno sobre novas perspectivas na museologia do século XXI. Amara, que ainda mantinha alguns contactos académicos, soube do evento e, com a ajuda de um professor universitário que respeitava o seu trabalho, conseguiu que a sua proposta de comunicação fosse aceite. O tema era sobre a representação de corpos não normativos na arte contemporânea portuguesa, um tema académico legítimo, mas que ela planeava usar como um cavalo de Troia. Diogo, apesar do medo crescente das repercussões, ajudou a planear. Sugeriu que convidassem discretamente alguns jornalistas da área da cultura, conhecidos pela sua integridade, e 1 ou 2 membros do Conselho Administrativo da Fundação, que tinham fama de serem mais progressistas e menos alinhados com Valente. "Tens a certeza disto, Amara?" perguntou Diogo uma noite enquanto reviam a apresentação, a falsa, a académica e a verdadeira, a denúncia. "Ele vai destruir-te se isto correr mal." Amara olhou para o amigo, os seus olhos normalmente vibrantes agora sômbrios com a gravidade da decisão. "Ele já tenta destruir-me todos os dias, Diogo. A única diferença é que agora vou lutar com as minhas armas." As suas armas eram a verdade, a meticulosa recolha de provas e uma coragem que ela própria não sabia que possuía em tal medida. O dia do simpósio amanheceu cinzento e úmido, típico de um outono lisboeta. No grande salão da Fundação Almeida Garrett, decorado com tapeçarias antigas e retratos a óleo de fundadores de semblante severo, o ambiente era de expectativa contida. Amara sentia o estômago em nós, mas a sua mente estava surpreendentemente clara. Vestia um fato de calças azul escuro, profissional e sóbrio, e os seus cabelos crespos estavam presos num coque elegante. Diogo deu-lhe um último aceno de encorajamento antes de se sentar discretamente no fundo da sala. Dr. Ricardo Valente presidia a mesa, ostentando o seu habitual ar de importância cultural. Quando anunciou o nome de Amara, havia um leve tom de condescendência na sua voz, como se apresentasse uma curiosidade menor. "E agora teremos a doutora Amara Santos, que nos falará sobre corpos dissidentes na paleta contemporânea portuguesa." Um leve sorriso trocista aflorou-lhe os lábios. Amara subiu ao pódio, o coração a martelar contra as costelas. Ajustou o microfone, as suas mãos a tremerem ligeiramente ao pousar as folhas da sua comunicação. Olhou para a audiência. Alguns rostos conhecidos, os jornalistas que Diogo tinha contactado, 2 membros do Conselho Administrativo sentados na primeira fila e o Dr. Valente a observá-la com uma expressão de tolerância divertida. Respirou fundo. "Boa tarde a todos." A sua voz, inicialmente um pouco vacilante, ganhou firmeza. "O tema da minha comunicação hoje é, de facto, sobre corpos, mas não apenas os corpos representados na arte. Quero falar sobre os corpos que habitam ou que são impedidos de habitar plenamente instituições como esta." Um murmúrio percorreu a sala. O sorriso de Valente vacilou. Amara prosseguiu, agora com uma clareza cortante. "Quero falar sobre a cultura institucional da Fundação Almeida Garrett e as suas práticas de inclusão, ou mais precisamente, de exclusão." Nos 20 minutos seguintes, Amara dissecou a Fundação.
Apresentou as estatísticas que tinha compilado. A gritante subrepresentação de profissionais negros e de pessoas obesas em cargos de decisão. Projetou excertos anonimizados dos e-mails internos, onde Valente e outros usavam linguagem eufemística para justificar a contratação de candidatos brancos e magros em detrimento de outros mais qualificados. Falou dos testemunhos que recolhera, das carreiras estagnadas, dos sonhos desfeitos. Durante anos, disse ela, a voz a embargar-se por um momento antes de recuperar a força, esta instituição que se gaba de promover a cultura e a diversidade tem praticado uma forma insidiosa de discriminação. Uma discriminação baseada na cor da pele e na forma do corpo. Uma discriminação que diz que alguns de nós, apesar das nossas qualificações, da nossa paixão, do nosso trabalho árduo, simplesmente não temos o perfil. O silêncio na sala era pesado, palpável. Os jornalistas escreviam furiosamente. Os dois membros do conselho na primeira fila entreolhavam-se, visivelmente desconfortáveis. Finalmente, Amara tocou a gravação da Dr. Fátima Loureiro, a voz da museóloga a ecoar pelo salão, relatando a humilhação de ser chamada a nossa matrona erudita. Foi nesse momento que o Dr. Valente se levantou abruptamente. Isto é um ultraje, uma calúnia. Esta senhora está a usar esta plataforma para difamar uma instituição secular e os seus dedicados profissionais. A sua voz era alta, a sua face antes pálida, agora vermelha de fúria. Tentou aproximar-se do pódio, mas foi contido por um gesto de um dos membros do conselho. Peço desculpa, Dr. Valente, disse Amara, a sua voz surpreendentemente calma perante a explosão dele. Mas os factos que apresentei são verificáveis, e tenho mais. Ela projetou então a sua própria carta de rejeição, lado a lado com o currículo de Inês Antunes e o seu, as diferenças de qualificação gritantes. Gostaria de perguntar ao Dr. Valente, perante todos, quais foram exatamente os critérios objetivos que levaram à minha preterição em favor de uma candidata com manifestamente menos experiência e produção acadêmica. Valente abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Estava encurralado, exposto. Foi então que a dona Constança de Melo e Castro, uma das mais antigas e respeitadas patronas da Fundação, membro do Conselho Administrativo, conhecida pela sua discrição, mas também pela sua integridade inabalável, levantou-se, lentamente. Foi então que a dona Constança de Melo e Castro, uma das mais antigas e respeitadas patronas da Fundação, membro do Conselho Administrativo, conhecida pela sua discrição, mas também pela sua integridade inabalável, levantou-se. Tinha mais de 80 anos, uma figura pequena, mas de uma dignidade imensa. Dr. Valente, disse ela, a sua voz clara e firme a cortar o silêncio tenso. Creio que a doutora Santos levantou questões de extrema gravidade, questões que esta Fundação e este Conselho têm o dever de investigar a fundo e com total transparência. Agradeço à doutora Santos pela sua coragem e garanto-lhe que as suas palavras não serão ignoradas. O que se seguiu foi um turbilhão. Nos dias e semanas seguintes, a Fundação Almeida Garrett esteve no epicentro de um escândalo mediático. Os jornais e as televisões noticiavam as alegações, a coragem da curadora dissidente, a hipocrisia da elite cultural. Uma comissão de inquérito independente foi formada como prometido por Dona Constança. Dr. Ricardo Valente foi inicialmente suspenso e, após a conclusão do inquérito, que confirmou as práticas discriminatórias sistemáticas sob a sua direção, foi demitido. A sua reputação, antes imaculada, desmoronou-se. Viu-se ostracizado pelos mesmos círculos que antes o idolatravam. A Fundação, sob nova direção interina e com a supervisão atenta de membros do Conselho como Dona Constança, iniciou um doloroso mas necessário processo de reforma. Novas políticas de recrutamento foram implementadas com ênfase na diversidade, equidade e inclusão. Workshops de sensibilização tornaram-se obrigatórios para todos os funcionários. Amara não aceitou nenhum cargo imediato na Fundação, apesar de lhe ter sido oferecida uma posição como consultora para as novas políticas. Precisava de tempo para processar tudo, para curar as feridas, mas sabia que tinha feito a diferença. Recebeu inúmeras mensagens de apoio de outros acadêmicos e profissionais da cultura que tinham sofrido discriminações semelhantes, agradecendo-lhe por ter tido a coragem de falar. Numa tarde solarenga de primavera, meses depois, Amara encontrou-se com Diogo num café com esplanada no Príncipe Real. O amigo sorria, orgulhoso. Então, qual é o próximo passo da nossa heroína revolucionária? Perguntou ele, divertido. Amara riu, um riso genuíno, leve. Ainda não sei, Diogo.
Talvez escrever um livro. Talvez criar a minha própria fundação, uma que seja verdadeiramente inclusiva desde o primeiro tijolo. Olhou para o movimento da cidade, para a diversidade de pessoas que passavam. Uma coisa eu sei, nunca mais vou deixar que me silenciem ou que me façam sentir pequena. O seu telemóvel vibrou. Era um convite para dar uma palestra numa conferência internacional sobre ética e gestão em instituições culturais. Sorriu. As portas estavam a abrir-se, não por favor, mas por mérito e pela coragem de ter desafiado um sistema. A luta contra o preconceito estava longe de terminar, mas a Mara Santos, a mulher negra e obesa que ousara sonhar e lutar, sabia que a sua voz finalmente estava a ser ouvida. E isso, pela primeira vez em muito tempo, era mais do que suficiente. Era o começo.